O sexto painel traz o seguinte tema: reforma trabalhista e os desafios para o movimento sindical, com o senhor presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, Roberto Paraíba de Arruda Pinto. Lembrando e agradecendo à ABRAT pela parceria neste seminário. O ilustre palestrante é especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e autor de diversos artigos em revistas especializadas. Foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas e diretor da Associação dos Advogados de São Paulo. Convidamos ao palco, já está aqui, agradecemos a presença e passamos a palavra ao Dr. Roberto Paraíba de Arruda Pinto. Alô, acho que está aqui mesmo. Pode ser, né? Sim. Boa tarde a todas e a todos. Na verdade, quem tem que agradecer é a ABRAT, que tem uma honra de estar aqui participando como parceira desse evento da CNTC. Eu quero registrar aqui também a presença da vice-presidente da ABRAT, a doutora Alessandra Camarano, advogada aqui de Brasília. Quero registrar também a presença do vice-presidente da região Sudeste, doutor Jesus, da região Sul. Ele é advogado militante em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vice-presidente da região Sul, doutor Jesus de Matos, grandes, tanto a Alessandra como o doutor Jesus, são dois advogados, grandes advogados sindicalistas, e que eles vão corrigir aqui eventual erronia minha aqui nessa palestra. E eu quero agradecer também, não só a participação como parceiro da ABRAT, como o convite que me foi formulado para participar aqui desse seminário. E eu quero começar a minha intervenção lembrando um relatório final que foi apresentado no final do ano passado da comissão mais importante da Organização das Nações Unidas, da ONU, que é a Comissão da Liberdade de Reunião, da Liberdade de Associação Profissional. Que o relatório final dessa comissão, ela apresentou 3 principais causas para a piora das condições de trabalho no mundo e para o aumento das desigualdades sociais no mundo. Essas 3 que no Brasil nós temos esses impactos, sofremos esses impactos de uma forma ainda mais avassaladora. Então, as 3 causas que foram destacadas foram: a primeira, a busca inflexível do lucro; a segunda, o aumento do poder das corporações; e a terceira, a natureza das relações do trabalho em transformações. Primeiro aspecto da busca inflexível do lucro: os direitos sociais trabalhistas, a função social da propriedade, o patrimônio público, a proteção da natureza, o equilíbrio ambiental, tudo isso vem sendo considerado como despesas que devem ser cortadas a qualquer custo, mesmo ao custo do aumento das desigualdades sociais e ao custo da devastação da natureza. O segundo aspecto, o aumento do poder das corporações. Esse é um dos temas mais discutidos e mais debatidos, como os efeitos da globalização, que algumas multinacionais têm um poder, inclusive, que se equiparam às nações, que vem corroendo, inclusive, a própria noção de soberania. E o terceiro aspecto, que foi considerado aí como as principais causas para o aumento da pior das condições de trabalho, da desigualdade social, é essa transformação das relações de trabalho. Nós, indubitavelmente, estamos vivenciando um momento de grandes, profundas alterações do modelo de organização do trabalho,
que é marcado, essas alterações são marcadas, sobretudo, pela descentralização da atividade produtiva, da horizontalização da atividade produtiva, isso em contraposição à verticalização da atividade produtiva, que era inerente, típica do modelo chamado modelo fordista, do modelo taylorista de produção. É aquele modelo que moldou o surgimento do direito do trabalho, que é aquele modelo marcado por contratos de trabalho de longa duração, onde o trabalhador permanecia anos a fio trabalhando exclusivamente vinculado a determinada empresa, e nesse contrato de trabalho seguindo uma carreira, e ultimamente houve uma alteração dessa forma de trabalho, no sentido de que marcados por contratos de trabalho fundamentalmente por curta duração. E eu quero destacar também que, na época desse modelo fordista, acontecia uma aglutinação dos trabalhadores na empresa, uma concentração dos trabalhadores na fábrica, e essa concentração dos trabalhadores na fábrica, que a fábrica absorvia, né, todas as etapas do processo de produção, então eram fábricas de grande porte, que promovia a concentração, e acabava criando essa situação coletiva com trabalhadores identificados por interesses comuns. E esse fenômeno que acabou determinando o surgimento dos sindicatos. A própria CLT, se for ver a consolidação das relações de trabalho, no artigo 511, parágrafo 1º, ela destaca esse fenômeno da naturalidade da formação do fenômeno sindical, que são trabalhadores que ela define a similitude das condições de vida oriundas da profissão e do trabalho comum como a expressão social do conceito da categoria profissional. Então, o direito do trabalho, ele resulta desse modo de ser, representado pela fábrica concentrada. É um modo de ser contraditório, na medida em que era preciso reunir para produzir, e essa reunião de corpos teve como efeito a união de corações e mentes. Estava lembrando até, Corações e Mentes, é um título de uma música do Titãs, que tem Corações e Mentes, que ele fala, todos jovens, tem um refrão que repete nessa música, todos são diferentes, corações e mentes. Todos jovens, adolescentes, corações e mentes. Então, o que eu quero destacar aqui, lembrando também esse refrão dessa música do Titãs, é que o conceito-chave da vida em sociedade é exatamente respeitar essas diferenças, que é um respeito tão necessário quanto escasso nos dias atuais, ainda mais aí que a intolerância ela vem sendo potencializada nas redes sociais. E respeitar as diferenças significa, sobretudo, você respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana no seu aspecto comunicacional, no seu aspecto relacional, no seu aspecto da interação entre as pessoas, que é o aspecto que você tem que considerar, respeitar aquele que a doutrina classifica como mínimo existencial, respeitar, reconhecer a unicidade, o paradoxo até da condição humana, que é a unicidade na universalidade, que é o que a professora Hannah Arendt tem no seu clássico, que é a condição humana, que ela estabelece que toda ação humana, ainda mais uma ação humana coletiva, uma ação humana sindical, ela é pautada na pluralidade. Na pluralidade é a condição da ação humana, citando agora Hannah Arendt. A pluralidade é a condição da ação humana
pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir. O problema é, você transportando isso para o Brasil, no âmbito da desigualdade que marca o nosso país, que envergonha, melhor dizendo, o nosso país, isso inibe a construção de relações de reciprocidade entre as pessoas não veem a si como merecedoras de um igual respeito e consideração. As pessoas, por exemplo, para citar aqui algumas estatísticas, nós podemos citar a estatística aí que as pessoas, uma comparação entre a remuneração média de uma mulher negra em comparação com um homem branco. Isso aqui a estatística no Brasil demonstra que é 35% a menos da remuneração da mulher negra em comparação com o homem branco. Isso para não dizer falta também de saneamento básico e etc. E agora, mais recentemente também, eu trouxe aqui também, foi amplamente veiculado na imprensa, uma estatística que foi publicada pela ONG Oxfam do Brasil, que é uma ONG ligada com o Thomas Piketty, da França, que escreveu um livro recente, e esse relatório, que também foi amplamente veiculado, demonstra que apenas 5% da população, dos mais ricos, recebe mensalmente o mesmo que os demais 95%. E a desigualdade patrimonial também igualmente escandalosa, nesse relatório que foi apresentado pela esse Instituto, Oxfam, eles nominam até 6 brasileiros, que são nominados, que recebem exatamente o mesmo, têm a riqueza exatamente a mesma que 50% da população mais pobre do Brasil. Então, a pirâmide social do Brasil ainda permanece nessa marcada pelo signo da desigualdade. O Brasil é um dos campeões nesse índice. E no que toca ao trabalho, o trabalho no Brasil, ele é caracterizado pela flexibilidade e pela rotatividade. Contratos de trabalho, como estava mencionando, de curta duração, especialmente no que se refere aos trabalhadores terceirizados. Trabalhadores terceirizados, houve uma disseminação do trabalho terceirizado, autorizado sob o pálio da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que admitiu a terceirização na atividade meio. Isso já foi suficiente para uma ampla espraiamento da terceirização. E ela demonstra que o Fabiano, na sua exposição, ele demonstrou estatísticas nesse sentido, de que os trabalhadores terceirizados, eles são marcados por contrato por curto prazo. Então, tem um contingente muito grande de trabalhadores que tem uma intermitência, uma participação intermitente, melhor dizendo, no mercado formal do trabalho, oscilando da condição de admitidos para demitidos anos seguidos. E aqui também se destaca o sentido decrescente da remuneração, na medida que a média da remuneração dos admitidos é inferior a essa mesma média dos trabalhadores demitidos. E eu quero aqui aproveitar também e registrar aqui a presença do advogado Newton Correia, aqui diretor da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas também, e agradecendo a honrosa presença. Então, as relações do trabalho, elas são superficiais e descartáveis. Houve um afrouxamento desses laços de lealdade, de confiança, desses laços de compromisso mútuo, exatamente em decorrência dessas experiências de curto prazo. Também, então, na terceirização, quando eu comentei essa mudança, né, da atividade produtiva, né, que é o que, das relações de trabalho, a terceirização é o procedimento mais evidente
dessa transformação que a empresa externaliza as atividades, várias atividades, setores, e agora foi permitida a terceirização na atividade fim. Isso é um absoluto contrassenso, né? Porque os próprios defensores da terceirização sempre esgrimiram com o argumento de que a terceirização fazia com que a empresa se dedicasse à sua atividade principal e que atividades periféricas fossem delegadas para outras empresas, exatamente para propiciar que ela se voltasse inteiramente à sua razão de ser, à sua razão de existir. Agora, você possibilitando terceirizar, inclusive, a atividade fim, ter uma empresa sem empregado, ainda mais levando em consideração tudo isso, né? Um empregado terceirizado, ele não tem qualquer percepção, qualquer de melhoria e de progresso no trabalho. Tem qualquer expectativa. A terceirização destrói todas as expectativas de melhoria das condições de trabalho. Não há mais futuro com a terceirização, é só o presente. Como é que o terceirizado pode pretender ascender na empresa que ele presta serviço? Ele sequer pertence ao quadro de empregados da empresa. A maior aspiração que o empregado terceirizado pode ter é de que venha a ser contratado pela empresa prestadora para a qual presta serviços. É deixar a sua condição de precarizado, de terceirizado, deixar de ser invisível e passar a ser visível. Essa seria a maior aspiração que a gente pode divisar para um trabalhador terceirizado. E as estatísticas também demonstram os índices, como se não bastasse tudo isso, né, esse trabalho, essa falta de expectativa de vida, essa indivisibilidade que é inerente ao trabalhador terceirizado, as estatísticas demonstram outra face brutal do Instituto da Terceirização, que é caracterizado pelo alto índice de acidentes de trabalho. O Brasil aí, que contabilizou, né, foram 700 mil acidentes de trabalho no ano passado, sem contar os acidentes que deixam de ser notificados, que a empresa deixa de noticiar, exatamente para evitar que o empregado ele adquira aí o direito da estabilidade provisória de 1 ano, previsto no artigo 118 da Lei 8.213, de 93. É isso, né? Não. Desculpa? Do governo Collor. 2013, exatamente. Então, e eu não tenho dúvida nenhuma, é aí que eu quero chegar, a terceirização também, ela promove uma dispersão e uma pulverização dos trabalhadores, dificultando muito a sua aglutinação. Essas mudanças que foram levadas a efeito para essa reforma trabalhista, trabalho enaltecendo o trabalho a tempo parcial, essa figura esdrúxula do trabalho intermitente, dessa possibilidade de um trabalhador permanecer com contrato de trabalho sem receber qualquer remuneração, contrato de trabalho que não é oneroso. Todas essas a reforma, todas essas alterações que foram introduzidas por essa reforma trabalhista, elas vão diminuir ainda mais o poder de organização e mobilização da fragmentada e heterogênea classe trabalhadora. E isso, como aquele relatório que eu comecei mencionando, da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele nasce também que essa ascensão do capitalismo financeiro
tem provocado, no mundo inteiro, tem provocado o esgarçamento das bases de solidariedade e de representação da classe trabalhadora. As pessoas, não há mais partidos políticos, sindicatos, órgãos intermediários da sociedade civil. As pessoas não se sentem mais representadas. Elas perderam essa noção de pertencimento a um grupo, de pertencimento a uma classe. Eu diria que o mal-estar das civilizações se sentem manipuladas, né? Que o mal-estar da civilização contemporânea seria uma combinação de isolamento com ressentimento. As pessoas são extremamente ressentidas pela degradação da qualidade de vida. Isso a gente pode ampliar no mundo. É exatamente por causa disso, esse ressentimento que leva à eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E então, eu diria que o primeiro desafio do movimento sindical, nesse contexto, é exatamente o de trazer esse sentimento de pertencimento à classe trabalhadora. Esse é o primeiro desafio que eu vejo do movimento sindical, e para reafirmar esse caráter de classe, esse caráter de direitos, de defesa dos direitos sociais na luta, que a luta dos trabalhadores, ela está inserida agora num contexto mais amplo. Isso vai exigir uma inovação na atuação do sindicato, no sentido de não mais se limitar à defesa das categorias específicas, mas para ampliar esse espectro, esse âmbito da luta sindical, para absorver também e termos presente no espírito que os direitos sociais trabalhistas são espécie do gênero dos direitos fundamentais, e que tem que ter até lembrando disso, até na semana passada teve as entidades sindicais, está tendo um congresso na Itália, das entidades sindicais, da Confederação Italiana dos Trabalhadores. Aí eles foram visitar o Papa, e o Papa destacou nessa conversa que ele teve com os sindicalistas, semana passada, isso eu li na imprensa, ele destacou 2 desafios do movimento sindical. E os 2 desafios que foi agora em 28 de setembro, sexta-feira, 2 desafios que o movimento sindical, que ele colocou: a profecia e a inovação. Profecia para o Papa abre aspas, é a expressão do perfil profético da sociedade. É o estabelecimento de um projeto de luta para a mudança da sociedade. Então, é esse aspecto mais amplo da luta do movimento sindical de mudança da sociedade. E, nesse aspecto, a CLT de 43, ela tinha um projeto de industrialização do Brasil. E, para isso, tinha plena ciência que não bastava você criar um mercado de trabalho, mas você precisava criar também um mercado consumidor para poder consumir os produtos. Essa reforma trabalhista, que alterou mais 200 artigos da CLT, de uma forma absolutamente assodada, num regime de urgência desmesurado, irresponsável, ela não tem projeto nenhum. Como bem disse
o Guilherme Feliciano, a razão de ser dessa reforma trabalhista é tão somente reduzir os direitos sociais, partindo sobre essa lógica absolutamente equivocada, que você, reduzindo os direitos sociais, você estaria incrementando a atividade econômica. É exatamente o oposto. Como eu falei do modelo fordista, né? Henry Ford já dizia há muito tempo atrás que ele queria pagar bons salários para os seus funcionários, para que os funcionários pudessem adquirir os carros que eles comercializavam. E assim você cria o que os economistas chamam de um crescimento virtuoso da economia. E exatamente no sentido diametralmente oposto da que marcou a razão de ser, a concepção dessa reforma trabalhista. E a inovação para o Papa Francisco, que ele falou lá, é que o sindicato também deve tentar começar a cuidar não apenas dos trabalhadores do mercado formal, mas também do mercado informal, dos descartados, dos excluídos. Vou até citar aqui o Papa. O capitalismo do nosso tempo não compreende o valor do sindicato porque esqueceu a natureza social da economia. Este é um dos maiores pecados. Economia de mercado, não. E digamos, economia social de mercado, como nos ensinou o João Paulo II, fecha aspas. E eu diria também que o maior desafio hoje do movimento sindical é o de buscar a unidade. Esse é o maior desafio hoje do movimento sindical, fundamental para resgatar a solidariedade de classe. Ter uma pauta mínima que unifique todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nesse sentido, a reforma trabalhista ajudou sobremaneira. Essas divergências em relação ao movimento sindical se apequenaram, ficaram insignificantes diante dessa causa comum, que é combater os malignos efeitos dessa reforma trabalhista. E durante a tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional, o movimento sindical conseguiu já superar essas divergências e organizar uma agenda única de mobilização. Essa união foi muito importante para os grandes protestos nos últimos anos, dentre os quais as últimas 2 greves gerais, e apesar do movimento sindical não ter conseguido barrar essa reforma, ele foi capaz, sim, de mostrar essa unidade que se faz tão necessária diante dessa nova conjuntura que estamos vivendo. Então, as entidades sindicais, elas devem colocar essa busca acima dos interesses setoriais. E também tem uma excelente notícia aqui para o movimento sindical, que foi agora recente, na sexta-feira agora, dia 29, na última sexta-feira, um feito inédito, que foi também amplamente veiculado pela imprensa, que merece ser reverberado, que foi pela primeira vez os metalúrgicos, historicamente divididos em correntes ideológicas e centrais sindicais, eles se anunciaram a unificação das negociações salariais, da convenção coletiva e de um calendário de negociações. A ABRAT, nós tivemos aqui, participamos de várias reuniões na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, demos a nossa pequena parcela de contribuição com vistas à unificação dessa agenda. Então, nós também comemoramos muito quando tivemos acesso a essa notícia na sexta-feira via imprensa. E eu não tenho dúvida nenhuma, esse caminho que foi agora anunciado na sexta-feira
pelos metalúrgicos do Brasil, é o caminho que deve ser trilhado para o movimento sindical. É isso. Eu ia falar também sobre aspectos pontuais da reforma trabalhista, mas acabei me estendendo mais do que eu imaginava. Os aspectos, como todos os senhores e as senhoras bem sabem, são absolutamente deletérios. Eles querem transformar a negociação coletiva de trabalho como um instrumento de deterioração da condição de vida do trabalho e dos trabalhadores, e não como um instrumento de melhoria das condições sociais. Querem desfigurar a natureza da Convenção e Acordo Coletiva. E, ao mesmo tempo, introduziram vários institutos absolutamente deletérios, como a quitação anual das parcelas, e, ao mesmo tempo que outorgaram esses poderes para os sindicatos de prejudicar os seus representados, retiraram sua principal fonte de receita de uma forma abrupta, do dia para a noite, que está claro que aquele discurso de valorização da negociação coletiva é um embuste, é uma retórica absolutamente inaceitável, que, na verdade, eles tentaram, essa reforma é um ataque aos sindicatos, é um ataque à negociação coletiva, é um ataque à cidadania, é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Agora, os advogados também têm uma parcela de responsabilidade muito grande nesse contexto, principalmente os advogados que atuam para as entidades sindicais, porque, como todo mundo sabe aqui, o direito ele deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, à luz dos princípios e das normas fundamentais. E não o texto só tem sentido, só pode extrair sentido dentro do contexto. Então, uma interconectividade entre todas as normas. E fazendo essa interpretação sistemática, conforme dito pelo Guilherme, uma interpretação conforme a Constituição, nós vamos conseguir, indubitavelmente, reduzir muitos desses efeitos deletérios dessa malsinada Lei 13.467, de 2017. Eu agradeço muito a atenção de todos e estou aqui aberto agora para a gente partir para a segunda etapa aqui, para a interação. Muito obrigado. Doutor Roberto, advogada Patrícia Torres de Souza. Em sua opinião, as entidades sindicais deverão mudar seus paradigmas e repensar suas ações para garantirem a continuidade de sua representação? Eu não tenho... Patrícia, não é? Patrícia, não tenho dúvida nenhuma que as entidades sindicais vão ter que repensar a sua conduta nessa atual conjuntura, e eu tentei estabelecer pelo menos 2 parâmetros, né, dessa reavaliação da forma de conduta, para não se ater mais exclusivamente à defesa dos interesses específicos da categoria, para ampliar esse leque de atuação, na esteira também da frase do Papa Francisco, e também hoje se faz mais necessário do que nunca a unidade do movimento sindical. Então, todos seguir esse caminho, é um caminho novo que foi trilhado pelos sindicatos, colocar essas divergências históricas de lado e em prol dessa causa comum. Isso aconteceu também no âmbito jurídico. A ABRAT, a ANAMATRA e a NPT nunca estiveram tão associadas como estão nessa luta também contra
essa reforma trabalhista. Nós colocamos em segundo, terceiro, quarto, quinto plano as divergências que são naturais na relação advogado e magistrado, e advogado com o Ministério Público. Nós deixamos tudo de lado. O que interessa agora são os interesses superiores, convergentes, para defender o Estado democrático e direito. Dirigente sindical Newton Pereira, na sua opinião, é possível o retorno das chamadas conciliações prévias estabelecidas entre o sindicato patronal e laboral diante da possibilidade da quitação anual das verbas rescisórias? Como é que ele chama? Desculpa. Newton Pereira. Newton Pereira. Exatamente esse é o ponto. O objetivo do legislador é esse. É reavivar essas conciliações prévias, que todos aqui sabemos qual foi o resultado disso. A conciliação prévia pagava verba rescisória, às vezes nem é só as verbas rescisórias, parcelava, não pagava nem a totalidade das verbas rescisórias, e aí que dava quitação total e geral para nada mais pleitear. Foi isso que descambou nas conciliações prévias e acabou deixando de existir, exatamente tendo em vista esse abuso. Tem muitos instrumentos, às vezes, né, que nós tentamos importar de países europeus, tudo, mas quando você aplica na prática aqui para o Brasil, com o modo de pensar do empresariado brasileiro, que não está preocupado em pagar, está preocupado em quitação, como é que você pode admitir a quitação de uma verba que não foi paga? Isso é um absoluto contrassenso. Você quitar parcela, aquela parcela, eu paguei a parcela, né? Você paga a parcela, vamos supor, devida, paga metade daquilo que é devido, mas está a parcela lá. Essa é a razão de ser, quando fala de quitação de parcela, que está independentemente, é irrelevante, a figura-se irrelevante, o valor que foi pago. Pagou qualquer valor, mesmo que aquilo represente o mínimo, não aquilo totalidade, deu quitação total. Agora, volto a dizer, essa disposição, especificamente essa, que cria essa representatividade do trabalhador nas empresas, exclui expressamente a participação dos sindicatos, que não podem interferir nem no processo eleitoral dessas comissões. Ela tem que ser analisada sempre como todo o dispositivo, toda a norma legal. Toda a norma legal ela está inserida dentro de um contexto, dentro de um ordenamento jurídico. Nesse ordenamento, nessa norma específica, o Brasil ratificou 2 convenções internacionais de trabalho. Nós vamos ouvir agora o Roberto Caldas, né, que é o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É um brasileiro, um baita orgulho nosso. Tem um brasileiro como presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai fechar aqui com chave de ouro esse seminário. 2 convenções, Newton, me corrija, é 154 e 134, que fala expressamente que não pode, é vedado uma comissão de representantes da empresa afastar a participação do sindicato. Ela não pode ser criada de uma forma que obste a atividade sindical. Então, qual é a leitura que você faz dessa disposição legal? Uma leitura conforme a Constituição, uma leitura conforme as normas que uma convenção da OIT, quando é ratificada pelo Brasil, como foi, essas duas, elas entregam o ordenamento jurídico pátrio. Então, você tem que fazer essa análise. A única intelecção que você pode extrair é que essa norma está dirigida especificamente ao sindicato que representa a categoria econômica, as empresas, e não o que representa a categoria dos trabalhadores, tendo em vista que tem essas disposições contidas em 2 convenções internacionais de trabalho que tratam da impossibilidade de você obstar a participação do sindicato nas comissões de empresa. Então, eu acho que necessariamente vai ter que ser feita essa interpretação conforme a Constituição, que veda, que impossibilita essa pretendida, que eu não tenho dúvida nenhuma que a pretensão deles era recriar essas comissões de conciliação prévia. Uma análise gramatical da lei, que é a pior de todas, pode até levar mesmo a essa conclusão. Mas, como todo mundo aqui sabe, não é só
a interpretação gramatical. Se fosse suficiente a interpretação gramatical, bastaria saber ler para advogar, para judicar, para ser juiz, para ser tudo, né? Não, é muito mais. A interpretação exige, né, muito mais dados do intérprete, né? Então, tem uma interpretação lógica, sistemática, isso como regras básicas hermenêutica jurídica. Então, eu concluo no sentido negativo dessa pergunta, né? Que não há como você recriar esse monstrengo das comissões de conciliação prévia. Helena, da FEAC, pergunta: o setor de comércio e serviços já faz suas ações unificadas. Quando se divulga a questão dos metalúrgicos, não se está criando uma questão meramente política? Olha, eu peço... Como é que ela chama? Helena, eu peço desculpas. A intenção não foi essa. A intenção foi que nos metalúrgicos foi amplamente veiculado na imprensa, saiu em todos os periódicos. Essa unificação está se espraiando mesmo por todos os movimentos sindicais. Não é, abre aspas, privilégio dos metalúrgicos. Eu fiz citar porque é uma categoria que tem uma história importante no Brasil, é uma categoria das mais organizadas que tem, todos nós aqui sabemos, né, da história metalúrgica, mas não teve, estou sendo absolutamente sincero aqui, transparente, não teve interesse subjacente político nenhum em citar os metalúrgicos. Teve essa minha experiência, a experiência da Abrat, que para mim foi importante também, que nós participamos, ainda que contribuindo com uma centelha, mas nós participamos desse processo da construção, da unificação desse movimento sindical dos metalúrgicos. Daí porque eu citei mais como exemplo, mas não foi menoscabo de absolutamente nenhuma outra categoria. Nós estamos aqui no bojo de um evento dos comerciários, né? Então, não tô querendo, foi só para citar uma luz no final do túnel, que eu não tenho dúvida, todo mundo já teve essa percepção, houve até uma formação de um grupo, que é muito interessante, até do FITS, que é o Fórum de Defesa dos Direitos Sociais, que é um grupo também completamente diferenciado, que ele congrega várias centrais sindicais, várias confederações, trabalhadores, vários sindicatos, e, ao mesmo tempo, também congrega várias entidades jurídicas. A Abrat faz parte do FITS, a Anamatra faz parte dos FITS, o Ministério Público do Trabalho. Na verdade, quem criou o FITS, verdade seja dita aqui, né, foi o Ministério Público do Trabalho, que foi quem criou o FITS. E está sendo uma experiência também extremamente benfazeja a força que nós estamos aqui, e congrega todas as entidades também. Então, não teve, eu peço desculpas aqui por ter sido mal interpretado, como é que ela chama? Desculpa, me fugiu o nome, né? Helena, mil desculpas. Obrigado. Então, a última pergunta do Leonardo Matias, dirigente sindical. O doutor acredita que a decisão do ministro Gilmar Mendes tenha efeito vinculante? A decisão de Gilmar Mendes? Oi? Da ultratividade. Essa está prevista também na Lei 3.467, a ultratividade. E essa é uma questão que está inserida dentro desse contexto mais amplo de enfraquecimento do movimento sindical, enfraquecimento da força quando senta para estabelecer uma negociação coletiva de trabalho. E aí nós vamos ter que fazer um esforço maior hermenêutico para fazer essa adaptação dessa regra em relação ao fato da convenção coletiva e do acordo coletivo não pode ser utilizado como instrumento
de deterioração das condições de vida e de trabalho, e que o incentivo constitucional desse importante instrumento de gestão social criado no âmbito da sociedade civil organizada, ele fica absolutamente desfigurado se utilizado nesse sentido. E o problema do Supremo Tribunal Federal é um problema grave na atual composição do Supremo, porque é consensual entre todas as entidades sindicais, entre todas as entidades jurídicas, de não ingressar com nenhuma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade de nenhum artigo dessa lei. O Ministério Público foi muito cirúrgico, a Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, foi muito cirúrgica em relação a essa DIN, que foi mencionada pelo Guilherme, que ele se ateve ao aspecto de acesso à justiça, se ateve exclusivamente a esse aspecto em relação ao fato de que inviabiliza. A justiça do trabalho sempre foi uma justiça que se pautou pela possibilidade, não é uma justiça que se move ao impulso da moeda, é uma injustiça que promove o acesso da população sem recursos. E isso estão querendo mudar, e esse acesso à justiça tem mais uma possibilidade de ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que essa DIN ainda tem chances de ser bem sucedida. Agora, se for discutir qualquer outra questão, ainda mais uma questão relacionada ao direito coletivo do trabalho, o resultado vai ser desfavorável. Uma decisão do Supremo tem repercussão geral, e a possibilidade dessa decisão ser desfavorável favas contadas, até sem querer ser pessimista, mas realista. Mas também nós ainda temos uma luz no final do túnel, que seria até perguntar aqui para o nosso próximo palestrante, para a gente bater as portas, sim, da Corte Americana de Direitos Humanos, para declarar a inconstitucionalidade dessa medida. Então, o Supremo não é mais nesse sistema internacional da justiça, deixou de ser a última instância. Então, ainda não, eu diria que a luta não terminou, que nós ainda podemos e devemos ingressar com uma ação, caso venha a ser decidido de uma forma definitiva, na Corte Americana de Direitos Humanos. A CNTC agradece a Abrat pela parceria na promoção desse evento e ao seu presidente, Dr. Roberto Paraíba, pela participação brilhante neste evento. Muito obrigado. Vocês estão já há bastante tempo sentados, né? Dá uma levantada, estica para lá, estica para cá, dá uma espreguiçada. O nosso próximo palestrante, que fechará o nosso seminário, está nas proximidades, certo? Está chegando, mas ainda não chegou aqui na sede da CNTC. Então, nós daremos aí um pequeno intervalo, a fim de que possamos esperar o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas.